Fala pessoal, tudo bem? Estamos iniciando o 6º episódio aqui dentro do X-Business, do MachaCast, X-Business by Grupo CVR. Novamente eu tô aqui com o meu parceiro Estevam, que está representando a X-Business. Tudo bem, Estevam? Tudo bom, pessoal? Tudo bom, Fábio? Satisfação, vamos para mais um episódio dessa temporada que tá incrível. Você que acompanhou aí os 5 últimos episódios, tá ligado no nível que tá isso daqui. Se você não acompanhou ainda, prepara papel, caneta, pipoca, que realmente é muito ensinamento, é muita aula. E para manter a pegada em alto estilo, hoje um cara aí fazendo um trabalho incrível, admiro muito o nosso irmão de fraternidade, mas é Fábio que vai anunciá-lo, mas desde já posso garantir que vai ter muita coisa que vai somar e agregar na sua vida. É isso mesmo, esse cara que a gente vai entrevistar hoje, inclusive, já visitei a empresa da família dele, né? Lá em Francisco Beltrão, né? Isso. E é um cara 10, é o Rafael Costa. O Rafa é especialista em recursos humanos, né, Rafa? O Rafa palestrou agora há pouco aqui no X-Business, Rafa. Queria que você falasse um pouco como que é estar no palco do X e como que foi, o que foi o conteúdo de hoje aí, pra gente poder tá trocando uma ideia aí sobre esses assuntos aí. Quem que é? Rafa Costa? Rafa Costa. Para começar, quem é você? É... Show, vamos lá. Primeiramente, é uma honra, né, a gente estar aqui reunido para trocar ideia, cumprimentar o pessoal que está ouvindo a gente também. Meu nome é Rafael, então, né? Minha formação é médico veterinário. Tenho mestrado, pós, enfim, uns caralho a 4. Atualmente trabalho como CEO de 4 empresas, onde a gente fica na função ali de coordenar, gerir, gerenciar, né, entregar estratégias para essas 4 empresas. Atualmente trabalho diretamente com 80 colaboradores, tá? E indiretamente aí com mais de 100 daí, né, nessa função. Então essa é a nossa logística de trabalho hoje do Rafa, né? Estamos com um projeto novo que até alguns clientes nossos estão aqui hoje no X, né? Um projeto de pós-graduação, e é a nossa estrelinha de hoje, é a nossa joinha, né? Eu acho que tudo que a gente falou dentro do X, a gente aplica muito dentro das empresas. O tema aqui do evento, a gente trouxe a pegada de gestão de pessoas, né? Como esse gargalo impacta no resultado da empresa, né? Como você consegue gerenciar as frustrações que pessoas e situações externas, né, afetam o meio interno da empresa e o teu pessoal também, né? Então isso foi um pouquinho do papo que a gente falou aqui pra galera do X, né? Gerenciar a frustração, atender a expectativa, né? Saber gerenciar pessoas, né? Entender o que motiva essas pessoas, né? Foi um pouquinho do que a gente trouxe aqui no evento hoje. Boa? Legal, Rafa. Rafa, e sobre essa pós-graduação, até quando eu estive lá, você comentou sobre esse projeto que você está startando, né, há um tempo, e eu queria entender um pouco melhor como que funciona esse projeto, aonde que está sendo feito. Boa. Então a pós, ela nasceu, Fábio, de uma ideia, né, vendo uma tendência assim dos consumidores, né, que consomem pós-graduação, cara, o modelo tradicional hoje ele é um modelo engessado, né? Onde geralmente as pós-graduação que a gente tem no mercado é uma extensão da graduação, onde na maioria das vezes os professores são os mesmos, até o slide usado pelo professor é o mesmo. A gente vendo essa tendência, né, e enxergando que hoje os profissionais, eles na maior parte do tempo eles trabalham se relacionando com pessoas e não exercendo a parte técnica deles, no caso do veterinário hoje, né? O médico veterinário hoje, cara, indiferente do ramo, se é pequenos animais, grandes, enfim, ele passa 70% do tempo dele trabalhando com outras pessoas e 30% do tempo com o bicho, né? Com a ave, com o cavalo, com o boi, enfim. E no modelo tradicional de ensino, ninguém se atentou a isso, ninguém entrega essas habilidades para o médico veterinário, né? A gente só está falando de um segmento, mas isso se aplica para a odontologia, a medicina, enfim, né? E a faculdade ela não se preocupa em repassar essas estratégias, essas habilidades técnicas de comportamento humano, perfil comportamental, né? De motivação humana, né? E a gente montou isso dentro de uma pós-graduação, né? Hoje a gente tem 4 turmas, né, rodando simultaneamente, e
O nosso projeto agora é abrir outras 4 até o mês de março. E também um projeto de extensão agora para a América Latina. A gente está lançando algumas turmas já com tradução simultânea para espanhol, né? Então a gente vai escalar também essa área da América Latina, que a gente enxerga que é um campo gigantesco, assim, ó. É um oceano azul sem ninguém nadando, só nós nadando nesse oceano, né? E a ideia dos profissionais é trazer profissionais que vivenciam aquilo que ele vai falar, sabe? A mesma pegada do X-Business, por exemplo. Aqui dentro do evento, todo mundo que sobe lá no palco para trazer um pouco do conteúdo, da perspectiva da empresa, enfim, é o que o cara faz no dia a dia dele, né? E dentro do modelo educacional, geralmente o cara faz um mestrado, um doutorado, pá, não sei o quê, e começa a dar aula. Geralmente é assim. É poucos os profissionais, indiferente do segmento, tá? É poucos os profissionais que, cara, por exemplo, na questão da contabilidade, ele tem um escritório de contabilidade fudido lá, top da galáxia, e o cara também concilia isso com aulas lá na universidade. A contabilidade é o maior exemplo disso, né? Se você sair de um curso de contabilidade hoje e abrir um escritório de contabilidade, o cara vai quebrar a cara, porque tipo, o que é aplicado dentro do curso, não estou falando mal do curso de contabilidade, muita coisa que se aprende lá é interessante, mas ele não sai preparado para o mercado de trabalho de maneira nenhuma, né? Esse cara tem que fazer estágios, ele tem que começar a trabalhar e atuar na área para de fato oferecer algo que faça sentido para o cliente dele, né? Então, essa questão de juntar a prática com o conhecimento também, né? A prática com conhecimento, eu acho que é perfeito, né, cara? Eu acho que isso que foi um diferencial para a adesão dos alunos, sabe? A gente teve uma adesão muito boa, sabe? Assim, a gente lança as turmas, fecha a turma, sabe? E tem fila de espera, sabe? Então tem pessoal esperando para as próximas turmas que vão lançar lá em março. Já. Hoje a pós ela é presencial. Tem 2 modelos. Ou simultâneo. Tem o modelo presencial e o semipresencial, com práticas concentradas, entende? Entendi. Voltada para a área de... Medicina veterinária hoje. A gente vai agora para agronomia e zootecnia também. E o time de professores são profissionais que atuam diretamente com o trabalho, não que eles têm carreira docente, digamos assim. Não. A gente não se preocupou no momento de montar o time com o currículo. O cara tem que ter doutorado. Cara. Muitos deles têm mestrado, doutorado, enfim, mas não é esse o principal critério que a gente avalia dentro do modelo, né? A gente quer saber de resultado, né? E como aqui no X-Business, a gente pede muito para os professores nossos trazer tudo aquilo que funciona hoje na vida deles, mas todas as cagadas, todos os perrengues que eles já tiveram. Porque isso também é um aprendizado para o aluno. Tu me entende? Sim. Que eu consigo diminuir a margem de erro dos nossos alunos quando eu trago 2 caminhos para eles. Cara, isso aqui é o que o cara está aplicando, está funcionando. E isso aqui, todos esses BOzão que ele já passou na vida, cara, não tem por que o aluno testar uma coisa que ele sabe que já não dá deu errado, certo. Entendeu? Deu ruim. Exato. Então, a gente logo. traz essas 2 perspectivas de ensino, né? Eu vejo que isso foi a disrupção assim no modelo e que teve essa aderência boa aí. E essa área usa muito, tem que ser na prática, né? Exato. Todas as áreas, na verdade, mas essa, principalmente a área do... É delicado, cara, você falar de educação. Que, por exemplo, né? Eu tenho 4 filhos que estão aí na rede educacional do Brasil, né? Já fui da particular, pública, né? Já me formei na minha graduação, tenho a minha pós e estou fazendo uma segunda graduação e tal, né? E estamos conectados aí com os empresários, com o dia a dia, com a vida real e tal. É complicado você falar educação, porque quando você vai olhar, na verdade, o sistema em si, ele é completamente incoerente com o que de fato a gente precisa. Só que o sistema é tão grande, ele é tão, digamos assim, já enraizado, engessado, né? Que, para você ter uma ideia, claro que eu não estou abrindo margem para outras situações, mas vou dar um exemplo. Se eu hoje, por exemplo, não colocar meus filhos na escola, se eu achar que eu não devo colocar meus filhos na escola, por exemplo, não, eu vou pegar um ano sabático e vou ficar com meus filhos na minha casa. Certo. Eu posso ser preso por isso. Não sei se vocês sabem disso, mas a gente pode ser preso por isso. Né? A assistente social vai para dentro da nossa casa e tal. Então, tipo assim, como que você, que não vem dessa área, você, como você falou, você tem 4 empresas aí que já devem te ocupar bastante tempo, né? Já devem sugar muitas suas energias e tal, como todo empresário. E como que você vê um sistema desse, decide entrar num sistema desse,
né? E com certeza enfrenta desafios, barreiras, né? Mas visando essa de ruptura, como você mesmo falou, o profissional ele é preparado para lidar com o bicho, mas chega lá na prática, quem que vai assinar o contrato? É a vaca? Não, né? Quem que vai analisar o processo? Você entendeu? Quem que vai fazer a parada acontecer? Sim, Vão ser pessoas. exato. Aí o cara sai lá especialista em bicho, mas vai lidar todos os dias com pessoas. Como é que resolve esse BO? Então você enxergou isso e está trazendo a solução. Mas como que tá nesse sistema que porventura possa estar sendo uma oportunidade, porque como você falou, é um oceano azul, mas também nadar contra a maré tem lá seus desafios. Sim, a gente sofreu assim, né, na pele, eu diria assim, Estevão, para chegar nesse modelo hoje, né? Porque quando eu saí da faculdade, assim, meu maior sonho era medicar vaca e vaca, né? Só pensava nisso, né? E quando você sai e você começa, cara, beleza, a vaca é importante, a gente tem que trabalhar ali, mas você começa a ver que o teu resultado, às vezes, ele não tá ligado à vaca, entende? Eu escuto muito dos veterinários falar assim, ó, cara, mexer com o bicho é bom, agora o problema é mexer com gente, sabe? Isso começou a me bater na cabeça. Eu falei, cara, mas por que é tão difícil isso? O que isso tem a ver? Aí que eu fui começar a participar de imersão, me conectar com outras pessoas, né? E comecei a evoluir como pessoa, né? Em questão também de autoconhecimento. E que eu fui entender que a maior parte do meu resultado ele estava atrelado a como eu me comunicava e influenciava as outras pessoas. De nada adianta eu consultar uma vaca lá e falar pro cara, ó, tem que fazer isso, essa vaca tem isso. Se eu não tiver a capacidade de influenciar ele a fazer aquela ação, por exemplo, fazer a medicação, fazer aquele manejo, o trato, enfim, entende? Então, enxergando essa e sofrendo com isso, que nasceu a ideia da pós, né? Que a gente criou esse modelo de empresa não é nadar contra a maré, mas é o suporte para o cara conseguir implementar aquele conhecimento técnico que ele passou 5, 6, 7 anos da vida dele durante a faculdade, né? Se lapidando. Porque ele pode ser o melhor veterinário do mundo, ele pode ser o melhor profissional técnico do mundo. Se ele não saber se comunicar e influenciar outras pessoas, cara... A não ser que ele trabalhe com uma empresa que já tem uma estrutura de recursos humanos por trás, mas a maioria dessa área sua geralmente não tem. Então, tipo assim, o cara que vai atender o produtor ali, o cara, ele tá lidando com uma pessoa que às vezes tem uma cultura que ele tem que saber lidar com isso daí para fazer com que o cara execute isso, Exato. né? Para o cara entender que isso traz um real benefício para ele. Sem falar também outras coisas que eu vejo, né, Rafa? Talvez olhando para o seu modelo de negócio, olhando para o que você tem feito, essa questão do recursos humanos, isso talvez possa mudar até a realidade do nosso país, porque o nosso país ele é movido, né, no agro, né? Uhum. Agro e né, a pecuária também é muito forte. E eu acho que isso ainda não chegou muito no agro, né, cara? Não. Então, tipo assim, cara, eu acho que, não sei se isso que você busca também, mas, cara, eu acho que é fantástico se você conseguir trazer esse modelo de gestão de recursos humanos para esse pessoal, cara. Sim. Muito, muito bacana. Eu vejo que tá havendo nos últimos anos, por necessidade, assim, porque não tem mais o que fazer, né? Por exemplo, é muito difícil você diminuir a rotatividade de pessoas no agro, né? Porque é tudo serviço mais um pouco mais pesado em alguns casos, né? E tem essa migração natural do pessoal, né, do interior para as grandes centros, grandes cidades, né? Isso é normal, é natural, né? Então a gente vem passando isso na pele nos últimos anos e é uma necessidade hoje do produtor, do fazendeiro, do cara que trabalha diretamente, né, com o agro, entender desse comportamento humano para conseguir pelo menos minimizar esse efeito, entende? Então, criar um ambiente bom aí para esse Exato. pessoal, para poder tá fazendo com que esse pessoal fique feliz ali naquele ambiente, né? Exato. Eu acho que, cara, eu acho fantástico isso daí, eu acho que tem tudo. Para quem não conhece o Rafa, eu fui lá na empresa do Rafa. O Rafa, tipo, a sua família mexe dessa área, né, Rafa? Então, tipo assim, até conheci seu irmão, tipo, você vê que o Rafa, tipo, cara, o conhecimento que você tem e o que você tá aplicando aí, cara, tem que tirar o chapéu mesmo, assim, e que é algo que eu tenho questão que pode transformar bastante o nosso país. Show.
Então, tamo junto. Eu vejo que é uma tendência, né? Essa reformulação do modelo educacional. Futuramente eu acredito que isso vai acontecer. Não sei quantos anos isso demora, né? Mas eu sonho que na graduação de qualquer profissional tenha gestão de pessoas, tenha liderança lá dentro, tenha comunicação, né? Porque eu vejo que isso vai transformar empreendedorismo. Eu vejo que é algo que é transformar as pessoas, né? muito. Porque aí ela vai sair de lá de dentro com uma outra perspectiva de mundo, Sim. né? Ela vai diminuir muito as frustrações dela, né? Porque o cara às vezes forma lá, fica 2 anos e o troço bagunça, né? E trazendo Até isso ele- para a questão do nosso dia a dia, dentro dos negócios e tudo mais, hoje o maior desafio é o quê? Você conseguir motivar o seu colaborador, ou aquela velha frase, né, que todo empreendedor fala: mas se eles tivessem um olhar de dono, se eles tratassem isso aqui como se fosse deles e não sei o que e tal. Como a gente poderia iniciar um trabalho ou iniciar uma jornada para que o líder, o empreendedor, ele comece a buscar solução para isso? Boa. Eu fiz uma atividade, uma dinâmica aqui no evento, que eu pedi para eles listarem as cinco principais dores assim, que os participantes tinham em relação à gestão de pessoas, dentro da empresa ou na vida pessoal. É rotatividade, é conflito, é briga, discussão, é falta de planejamento. O que acontece que vocês mais sentem dor, né? Eu estava lendo os feedback deles antes e a maior parte colocou rotatividade e atrito entre pessoas, né? É o que a gente falou no episódio passado, né? Tava com a Jaque aqui. Às vezes você tá lá com um monte de coisa para fazer, um monte de coisa importantíssima para resolver, aí você tem que sair do teu papel estratégico para descer, digamos assim, né? Falando na questão de setores, e resolver um BO. Chega no BO é aquela coisa, um que não sorri pro outro, que já tá de cara com o outro, que pegou a caneca do outro, e você vê, fala, cadê o líder desse negócio? Que não tá resolvendo isso? E isso é só o reflexo do cara que tá gerenciando aquilo. Isso tem a ver com a cultura, né, Rafa? Exato. E aí, vendo esses dois problemas que a gente mais tem aqui na galera, eu queria trazer aqui para falar sobre as 4 coisas que mais desligam pessoa de empresa. Porque às vezes a gente, empresário, empreendedor, a gente foca muito no dinheiro, né? E acha que, cara, eu vou aumentar o salário desse cara, vai diminuir a rotatividade. Não. É momentâneo, né? Sobre o salário, tipo, você pode colocar, tipo assim, você pode fazer sem fim isso. Que o primeiro mês o cara vai render mais, o segundo tal, vai chegar uma hora que isso já vai estar... Não é motivação já mais. não é mais motivação. A primeira coisa que, na minha visão, é o que mais causa desligamento de pessoa de empresa é o ambiente, tá? Então, as pessoas, elas precisam pertencer àquela empresa, precisam pertencer àquele ambiente, aquele negócio tem que estar leve, aquele negócio tem que estar gostoso. Eu tenho que acordar de manhã cedo e falar, cara, eu vou ir trabalhar lá na nossa empresa, entendeu? Eu quero ir pra lá, sabe? Não é aquele negócio que você vai obrigar, puta merda, acordei agora, tem que ir naquela desgraça lá, entende? Isso é ambiente. E isso está muito ligado à cultura, como o Fábio falou, porque, cara, as pessoas, elas precisam pertencer, elas precisam querer estar ali, sabe? Você como empresário, dono de empresa, enfim, líder, gestor, cara, você só serve, a tua vida é baseada em ajudar, né, facilitar a realização do sonho de outras pessoas. E às vezes o próprio dono da empresa, ele nem sabe qual que é o sonho dos colaboradores dele, sabe? Então, ambiente seria o primeiro passo para a gente começar um negócio, ter um ambiente onde as pessoas se sintam bem, aquele ambiente é um ambiente próspero, as pessoas querem estar ali, né? Primeiro passo. O segundo é perspectiva, né? Você precisa ajudar o cara a realizar o sonho dele. Eu não sei qual que é o sonho do teu colaborador, eu não faço nem ideia. Você que tem que descobrir isso, sabe? Você tem que estar alinhado com ele. Por que ele está ali? Se você acha que os caras estão trabalhando contigo, às vezes 1, 2, 5, 10 anos, por causa de dinheiro, velho, você está anos-luz atrasado. Exatamente. Entende? Ele está ali para realizar sonhos. Às vezes é realizar a faculdade da filha dele, que ele queria pagar, trocar de carro, trocar de casa, comprar um terreno, comprar uma chácara. Eu não sei, ou viajar, não sei para onde, não sei. Se sentir útil. Se sentir útil, pertencimento, né? Então, a perspectiva, às vezes, está na cabeça do empreendedor. Ele sabe, mas ele acaba não transpadecendo isso. Ou, no momento de crise, ele, por exemplo, vamos falar, nós estávamos falando de vaca, né? Vamos falar dos produtores de leite. Cara, geralmente o leite ele oscila muito durante o ano o preço. Então, às vezes está R$3, às vezes está R$2, é loucura. Não tem nada, é loucura.
E o que acontece? Quando baixa o preço, ou o próprio preço de soja, pode ser também. Cara, não, agora baixou o preço, vamos quebrar tudo, meu Deus do céu, vai fechar no vermelho. O próprio dono traz isso para a equipe dele. Desespera a própria time. Desespera. Aí, cara, qual que é a perspectiva? Ó, eu sou colaborador, eu tô aqui trabalhando com vocês para realizar meu sonho. Quando o dono da empresa, o empresário, traz isso, né, essa comunicação para a equipe, o que eu vou pensar automaticamente? Falar, cara, esse troço vai quebrar, eu vou vazar daqui. Entende? Uma das principais causas de rotatividade é a comunicação, velho. Às vezes o cara... A rotatividade hoje, desmotivando, né? Em vez entendeu? Pra você ter uma ideia, a rotatividade hoje, ela tipo assim, ela tá num nível de escala maior ainda. Que é o famoso turnover, né? Mesmo fazendo tudo isso que ele falou. Por exemplo, a nossa empresa lá, a gente é certificada Great Place to Work, né? Por 3 anos consecutivos. Isso aí é mundial, esse selo. E você mede um ambiente de trabalho. Você aplica uma prova para o seu colaborador, você não pode obrigar ele a fazer ou não essa prova. E se você tirar uma nota acima de 70, medindo esse ambiente, você recebe esse selo. E depois você pode entrar no ranking. É uma maneira de você medir, mas existem várias outras coisas. Igual o Rafa falou dos sonhos, por exemplo, né? O propósito do grupo nosso é transformar sonhos de empreendedores em realidade. A gente iniciou esse ano com o lançamento do grupo CVR e a gente fez uma confraternização. Para a pessoa entrar na confraternização, era obrigada ela escrever o sonho dela e a família dela também, quem estava junto com ela, escreveu o sonho dela. Massa, a gente tirou foto disso e isso ficava passando no telão para todo mundo, cara. Que então, massa, tipo assim, não adianta nada você transformar os sonhos do seu cliente, sendo que o seu colaborador dentro da tua empresa não está transformando o sonho dele. Eu trabalhava, meu último trabalho como CLT, eu era consultor de treinamento, né? E tinha uma metodologia que trabalhava a questão da gestão de pessoas, que era as 6 gestões do líder treinador. Um abraço aí para a galera da Sucesso em Vendas, a empresa do Paulo Lugli, um queridíssimo aí, um grande empreendedor lá de Curitiba e do Brasil, né? E tinha uma ferramenta, na verdade tem uma ferramenta chamada La Dossiê do Vendedor, né? Onde exatamente analisa isso. O primeiro passo é olhar o que o vendedor ele quer, qual o objetivo. É o que eu afirmo, revalido na verdade, né? Com essa experiência lá, rodando várias empresas no Brasil, o que o Rafa falou. Se você acha que o teu funcionário tá lá por dinheiro, você tá muito errado, muito errado. Ele não vai trabalhar para você nem para tua empresa, né? Ele não trabalha por dinheiro, ele trabalha por sonho. E você precisa fazer um alinhamento mostrando que lá na tua empresa ele vai conseguir realizar o sonho dele. E não era a casa de ferreiro de espeto de pau. A gente treinava os nossos clientes a fazerem isso, mas é só um detalhe de um leque de ferramentas, tá? Mas na própria empresa era uma casa e tinha uma árvore. Era uma amoreira, se eu não me falha a memória. Só que eles pegaram maçãs, réplicas de maçãs de plástico, né? Maçãs verdes. E cada um tinha a sua maçã. Que massa. E você escrevia o seu sonho dentro da maçã, fechava e pendurava a maçã na árvore. Que doido. Top, né? E daí quando você atingia aquela meta, que tinha uma meta pequena, curto, médio e longo prazo. Você colocava lá três sonhos. Quando você atingia, você ia lá na reunião mensal, falava, olha, eu atingi um dos sonhos que eu coloquei na árvore. Aí você ganhava uma maçã vermelha. Que daí você pegava aquela maçã vermelha, né? Simbolizava o sonho que você realizou e colocava na árvore. Show. Então, quando fizeram, era uma árvore que tinha muitas maçãs verdes. Os meses iam passando e as maçãs iam ficando vermelhas. Que massa, velho. Era muito louco, porque era um lugar que a gente passava muito. Então, você olhava e falava, você passava e você via a árvore com aquela... Não tem como não você ver uma moreira grande com, sei lá, 50 maçãs pendurada verdes, né? E você começava a ver as maçãs vermelhas se multiplicando. E isso aquilo não só fazia você lembrar porque tá ali, né? Mas também reforçar de que se aquelas outras maçãs vermelhas foram possíveis de ser concretizadas, por que a sua não vai ser? Então você lembrava do teu propósito e ainda se motivava por esse propósito, sabe? Massa. Então era uma ferramenta que super dava certo. Nas empresas era cartaz.
Era parecido, mas só que era cartaz, não tinha árvore, né? Mas lá era a ferramenta personificada. Que massa, de cara. fato. Show. E mesmo assim, né, tipo, a gente tem que entender a questão da rotatividade, mesmo aplicando tudo isso que a gente está falando. Lógico, se o cara não aplicar, isso vai ser gigantesco dentro da empresa dele. Mas mesmo ele aplicando isso, vai ter as pessoas que vão ir. E assim, uma coisa que eu aprendi, né, acho que para a gente que começa uma empresa bem pequena e aí vai crescendo, você vai criando muito vínculo, né? Aí às vezes as pessoas vão e você não quer que elas vão, só que ao mesmo tempo eu acho que tem que ser bom quanto durou e entender esse processo também, né? Tem essa importância também, né, Rafa? Eu tava conversando com o gestor, hoje ele gerencia um time de 300 funcionários, né? E ele me falou assim, cara, eu sempre bati muito para nós diminuir rotatividade, turnover, não sei o quê, abaixo de 5%, que seria a minha meta, não sei o quê, não sei o quê. Aí, com o tempo, ele concluiu que, cara, a gente precisa ter rotatividade. Precisa ser baixo? Precisa, algo em torno de 5%, mas 0 é ruim. Aí eu questionei, falei, cara, tá, mas por quê? Me explica. Aí ele falou, cara, se eu tiver 0 rotatividade, quer dizer que o meu desafio também tá baixo aqui dentro. E que eu não vou ter ideias novas, eu não vou ter gente chegando, eu não vou ter desafio novo, eu não vou ter conflito, não vou ter nada para resolver. E isso é ruim para minha empresa também a longo prazo. Entende? Então a gente fala muito em diminuir, isso é fato, né? Porque a gente perde muito dinheiro quando a rotatividade está alta, mas ela zerada também é um problema, né? A gente precisa ter esses novos conflitos, as novas pessoas chegando para também dar dinâmica pro processo, né? Como é que ele usou um termo bem massa, ele não falou da vida, ele usou um outro nome, assim, sabe? Não é para dar vida nova para a equipe, ele usou um outro nome, assim, que foi... Eu achei bem bacana. Nova, alguma coisa assim. Eu achei bem massa. Os dois, duas questões da rotatividade é assim, né? Até me perdi agora um pouco o que eu ia falar. A rotatividade, ela se dá por duas questões, né? Ou a empresa está evoluindo demais e o funcionário não consegue acompanhar, ele sai porque ele quer continuar isso em outro lugar, ou a empresa não está evoluindo tanto e o funcionário evoluiu demais e foi embora. Eu acho que esses são os dois maiores motivos, talvez, né? Exato. E aí, alinhando essa perspectiva, para finalizar aqueles 4 pontos que eu estava falando, o orgulho, né, seria o terceiro, e o quarto, o dinheiro. Eu acho que aí, esses 4 pontos, junto com essas duas perspectivas que o Fábio trouxe, eu acho que mataria a questão da rotatividade, se a gente se atentar quanto a isso. Primeiro foi qual? Ambiente. Segundo, perspectiva. Terceiro, orgulho. E o quarto, dinheiro. Legal. Então, às vezes a gente já foca só no dinheiro, né? E esquece tudo que tá por trás do jogo. Não adianta você estar num ambiente muito legal. Eu amo estar no meu trabalho. O meu chefe sabe exatamente aonde eu quero chegar e o que eu preciso para chegar lá, né? Eu estou num lugar onde nós todos somos colaboradores com o sucesso um do outro, não tem aqui ninguém querendo ser melhor do que ninguém, porém eu não estou ganhando dinheiro. Aí não vai rolar. Não adianta. Não existe milagre, né, cara? E tem uma escala, né, Rafa, também. Eu queria até que você falasse sobre isso, porque não adianta nada você... Tem gente que fala assim, não, mas você tem que valorizar lá e demonstrar isso pro colaborador. Mas não adianta nada ele ter isso, sendo que... Eu acho que é até a pirâmide de Maslow que fala sobre isso. Sendo que ele não tem aquela outra parte. Não adianta você só elogiar o trabalho daquele cara lá, né? Exato. Sendo que a necessidade básica lá tem aquela pirâmide, né? Então eu queria até que você falasse sobre isso, sobre essa parte também. Isso, a pirâmide de Maslow lá, ele fala muito sobre as motivações, né, do ser humano, né? E a primeira que ele traz lá é as necessidades fisiológicas. Então, cara, a primeira necessidade fisiológica é ficar vivo, né, cara? Ficar vivo, e uma das necessidades fisiológicas do ser humano também é a reprodução, né? Então, primeira coisa que o cara vai pensar é isso, ficar vivo. Vamos trabalhar para ficar vivo, se sobrou para ficar vivo, tá ótimo, né? Aí a segunda, a gente vai para necessidades de segurança, né? mais relacionadas à segurança. Por exemplo, um SUS para atender um centro de saúde que você consiga recorrer, né? O salário no final do mês, né? Então as pessoas elas se motivam. Pagas no CNPJ. Exato. Você conseguir pagar teu aluguel, né? Então seria a segunda escala na pirâmide. A terceira seria a mais relacionado a necessidades de pertença e sociais, né? Ter uma família, ter uma casa para morar, suprir
esse modelo de pertencimento para a sociedade, né? Então essa seria a terceira escala. A quarta escala seria e a última, né? A autorrealização, né? Então o cara tem vários sonhos, né? Por exemplo, viagem, quero ter uma casa melhor, quero ter um iPhone do ano, quero ter, não sei, né? Esses sonhos mais mirabolantes aí, né? Que seria a última escala. Então eu vejo que quando a gente trabalha com gestão de pessoas ou se relaciona com outras pessoas, a gente precisa entender dessa pirâmide, dessa tríade, para conseguir focar e canalizar a energia, né? Porque isso vai mudar de acordo com o tempo. O cara começa, às vezes, na necessidade básica, ela fisiológica, só ficar vivo, quero só trabalhar para isso. Mas daqui a pouco a motivação dele pode ter mudado, entende? E você, gestor, empresário, líder, você precisa entender ter esse feeling, entender essa dinâmica, né? Porque isso vai mudar de acordo com o tempo. É o que eu sempre falo, conforme a pessoa vai conseguindo realizar, ela vai querendo mais, ela vai querendo, não, agora eu estou um pouquinho mais ambicioso, quero isso. Eu quero o notebook. Não, agora eu quero a faculdade tal para minha filha, agora eu quero fazer esse curso, agora, entende? Isso vai mudando de acordo com o tempo. Então, não quer dizer que a pessoa, você fez uma conversa com ela, vai ser aquilo pro resto da vida, né? Então, esse alinhamento e esse feeling você precisa ter, né? Porque isso vai mudar, a motivação vai mudar de acordo com o passar do tempo. E é interessante porque o gestor fazendo esse trabalho, o impacto ele vai muito além das quatro paredes da empresa, né? Porque, por exemplo, hoje, quando você vai analisar o comportamento das pessoas e tal, né, você vai ver que um dos principais erros é justamente pular esses níveis de necessidade. Por exemplo, ele falou aqui, a necessidade básica primeiro é fisiológica, ou seja, a gente precisa ter condições para estar vivo, né? Depois você vai para questões das necessidades de pertencimento, que você precisa estar com uma família, ter pessoas e tal. Depois você vai para uma outra de reconhecimento, realização e tal. Você conquistar alguma coisa. E quando você vê, a galera já está buscando o terceiro, o quarto, o quinto nível, sem antes ter o primeiro e o segundo estabilizado, sabe? Seguro de fato. Então, passando elevando esse nível de consciência dos nossos colaboradores, não só faz bem para a nossa empresa, mas também como para a sociedade, enfim, para cada família aqui representada que está absorvendo aquele conhecimento. Porque isso você não aprende, né? Eu falei sobre o sistema de educação. Essa a minha narrativa. Né? Quando a gente chega para conversar e ver o que de fato importa, eu não enxergo isso em nenhuma grade curricular. Eu não enxergo isso no ensino infantil, eu não enxergo isso no ensino fundamental 1, 2, eu não enxergo isso no médio, eu não enxergo isso numa graduação, eu não enxergo isso numa pós-graduação, a não ser aquela, como eu te falei, nadando contra a maré nesse sentido. Tipo assim, tá todo mundo indo para um caminho e você vai lá e quer ir para outro. Eu, por exemplo, quando eu fiz pós-graduação a primeira vez, eu tive uma frustração, porque eu buscava mais um negócio de prático, network, novidade, uma parada diferente. Mas pra mim foi como se eu tivesse feito mais um módulo da minha graduação, entendeu? É como se fosse, sei lá, parte 2. Parte 2. Não mudou nada. Tipo, mas por que eu fiz essa pós então se eu vou continuar, sei lá, na mesma parada? Eu queria um negócio assim mais diferente, como você falou. Eu fiz a minha primeira pós, eu fiz voltado para a área de andragogia, né? Que eu ia trabalhar com treinamento de pessoas e tudo mais, trabalhar com líderes. Então eu queria entender qual que era o mecanismo de aprendizagem do adulto. Você pode confirmar, mas na minha visão hoje, todo o sistema educacional ele é baseado na pedagogia, não na andragogia. Então nós estamos na faculdade aprendendo baseado na forma como a criança aprende. É louco, né, velho? Não como o adulto aprende. Você entendeu? Então, tipo assim, é louco você parar, analisar, e ainda mais a gente tem filho. Tá, eu sei que tá errado. E, beleza, eu vou deixar de seguir esse caminho sabendo que lá na frente, sei lá, não faz muito sentido. Então, a gente busca hoje alternativas, mas vamos falar na realidade, na prática. Você vai buscar uma alternativa diferente hoje educacional, você vai pagar caro por isso. Você vai pagar muito caro por isso.
né? A gente tem na fraternidade, inclusive, donos de escola que estão buscando fazer um trabalho diferenciado. E a gente sabe o desafio absurdo que é você ir lá e querer acrescentar algo a mais. Porque ninguém quer fazer o a mais de graça, ninguém quer fazer o a mais sem colocar mais na mesa. Aí quando você quer fazer, você fecha para colocar a conta, a fatura, a mensalidade vai ter que aumentar, né? Aí já não tá barato, você ainda vai querer aumentar, aí quem que você vai conseguir Quem que vai aderir, né? aderir, né? Então como é que tá esse desafio hoje para você, dentro do teu negócio, dessa iniciativa da área educacional, visto que você já tem muito resultado, né, na parte empresarial, e eu vejo como uma forma de, poxa, isso nos ajudou, isso fez diferença nas nossas empresas, isso realmente foi um divisor de águas, eu quero poder contribuir isso com outras empresas, outros empresários. Como que você tem tentado trazer para essa tua clientela que você está oferecendo algo diferente, que não é o mais do mesmo como a gente está acostumado? Sim, eu acho que essa reformulação no time, né, no modelo de ensino, né, onde eu trago hoje pessoas que vão te dizer o que funciona para eles, que eles estão aplicando, e aquilo que eles já erraram muito, e deu muito errado na vida deles. Então, eu diminuo a margem de erro dos alunos e com isso eu entrego segurança para eles. Eu olho a grade curricular, eu vejo empresários, não vejo professores, é isso? Isso. Hoje né? a maior dor, cara, de um cara que sai da faculdade, eu acho que indiferentemente do curso, é a segurança de conseguir aplicar ou pelo menos 1% daquilo que ele aprendeu lá. Ele não tem segurança para aplicar nem 1%, entendeu? E quando eu falo de médico veterinário, isso piora, cara. Porque é a mesma coisa da medicina, né, humana. Cara, você não consegue sair fazendo uma cirurgia assim do dia para noite, você precisa praticar, né? E o que aconteceu? Nos últimos anos, com a pandemia, isso piorou ainda mais, né? Porque a gente não podia ter contato de pessoas, né? Então, basicamente, nos últimos 2, 3 anos, os médicos veterinários passaram sem prática nenhuma. Como é que faz uma cirurgia numa vaca online? Online, velho. Não dá, entende? Então, essa segurança que a gente passa com profissionais que são renomados, que têm resultado naquele negócio que ele tá falando para ti, e ele vai te trazer os dois caminhos, aquilo que está funcionando para ele e aquilo que ele já testou e deu muito errado. Então, com isso, eu entrego segurança. Eu vejo que a palavra-chave, né, na pergunta, Estevão, é a segurança. Você deixar o cara seguro. Ele tem suporte depois. Ele tem o contato de todos os professores nossos. Entende? É um ponto-chave. Na própria medicina eles trabalham na prática 2 anos, né? Exato. Antes de fazer. Antes a importância disso, né? Ô Rafa, até voltando um pouco pro assunto do recurso humano, desculpa puxar o carretel aqui pro outro lado, tá inteiro. Mas assim, voltando um pouco pro assunto do recurso humanos, pessoal, para vocês entenderem a importância do recurso humanos hoje para o nível empresarial, até tem um professor Barbieri, que hoje é presidente da Associação Comercial aqui de Maringá, ele é especialista em recursos humanos, ele fala assim, ó, antigamente, quem que era o braço direito de um empresário era o financeiro, era o gestor financeiro da empresa. Hoje, eu posso falar que o braço direito do empresário é o gestor de recursos humanos. Porque ele é uma área, assim, que, cara, por exemplo, o nosso grupo mesmo, ano passado, a gente deve ter investido, assim, em tentar melhorar essa parte de recursos humanos, pelo menos uns R$80 mil ali, entendeu? E eu creio que toda empresa, eu acho que hoje deve ter uma atenção muito grande em cima disso, né, cara? E como que isso tá mudando bastante. Tá mudando não, né? Tá sendo melhor, na verdade, né? Eu queria também, entender, assim, sobre a saúde mental, porque quando a gente fala de recursos humanos, a gente tá falando, num ambiente geral, isso que a gente conversou agora, sobre saída, sobre indicadores e tal, né? Mas qual que é a importância hoje da saúde mental desse colaborador? E eu sei que as empresas elas não podem aplicar isso dentro da empresa, né? Porque você não pode nem colocar um psicólogo dentro de uma empresa, né? Ele tem que ser atendido fora por lei, né? Então, como que é feito isso hoje e como que é interessante hoje aplicar? Não sei se você poderia falar sobre esse assunto. Sim, tá? vamos trazer. Eu vejo que sempre que eu tenho algum conflito, algum problema para mim resolver, geralmente esse problema ele não está relacionado com aquilo que... Não é que não está relacionado, ele não é exatamente aquilo que chegou para mim, entendeu? A causa não é aquela que parece. Exato. Né? Geralmente, por exemplo,
o cara não tá contente, a gente tem algum problema, deu algum conflito, a gente tem que resolver. Às vezes o cara, ele tava com um problema financeiro em casa, ou ele tava... Os dois principais, é problema de relacionamento em casa ou problema financeiro em casa. E aí ele traz pro trabalho isso afeta o desempenho dele e gera um monte de BO. E a empresa acha que tá ligada à empresa, entendeu? Às vezes não é nenhum ambiente de trabalho. Exato. Então, eu acho que a gente também evoluir nesse segmento de conscientização e autoconhecimento dos nossos colaboradores, isso ajuda demais, cara. Por exemplo, tem vezes que eu sou mentor financeiro de alguns caras lá. Cara, os caras roda, a gente ajuda, ele sai das dívidas, daqui a pouco, 6 meses, ele tá do mesmo jeito. Entendeu? Aí começa a cair resultado e tal, chama o cara, viu? O que tá acontecendo? Não, porque daí tu veja bem agora, não sei o quê, porque voltou o cheque, não sei da hora. E aí vai, entende? Então isso eu não acho deixa o cara render, entendeu? Aí trava. Aí o que eu cuido muito, cara? Eu não quero ninguém tóxico dentro das minhas equipes, sabe? Porque eu sei o poder que o ambiente tem. Foi uma das coisas que eu falei no começo, que na minha visão é a principal causa de desligamento da pessoa. Eu não deixo ninguém tóxico. Se eu vejo que alguém não está desempenhando como a gente deveria, não está se relacionando como deveria, eu busco esse cara e a gente vai resolver isso. Claro, tem os líderes que vão fazer o primeiro contato, né, enfim, mas a orientação é essa. A gente não pode deixar o ambiente virar tóxico. E quando eu tenho esse tipo de situação, algum problema relacionado a relacionamento em casa, financeiro com esse cara, isso vai estar afetando ele. Então a gente tem que buscar resolver isso, né? É uma preocupação muito forte que eu tenho, sabe? Para não deixar o troço ficar tóxico lá dentro. Entendeu? Então, às vezes, o cara acaba sendo um mentor financeiro, meio um psicólogo do cara. A gente precisa ter isso, sabe? Então, eu sempre falo com os líderes da equipe que, cara, tudo que chegar para eles provavelmente tem uma outra causa. Eles têm que investigar, eles têm que ser eu cito o exemplo do médico, né? Como que o médico, ele é um bom médico? Geralmente, não é o currículo dele vai auxiliar muito ele. Mas se ele fazer um diagnóstico ruim, de nada adianta ele ter estudado em Harvard, em não sei aonde. Não vai resolver o problema. Porque ele não vai conseguir extrair, por exemplo, do Estevão, a dor que ele está tendo. Entendeu? Então, o cara que é líder, gestor, empresário, enfim, ele tem que ser um excelente médico no sentido de diagnosticar o problema. Entendeu? Porque geralmente a causa não é aquilo que está aparecendo. Tem outras coisas que estão causando aquilo também. Entendeu? Brigou com a mulher, às vezes o filho do cara tá doente. Exato. E às vezes você então, não, esse tem... diagnóstico é importantíssimo, velho. A gente até tem feito lá na nossa empresa, a gente tem... eu não falo pagar, porque quando a gente paga totalmente, a pessoa às vezes não dá muito valor, mas a gente tem feito uma maneira de subsidiar aí o tratamento psicológico dos nossos colaboradores, onde eles são atendidos em uma clínica terceirizada, né? E, cara, isso tem dado um resultado muito bacana, assim, tem melhorado muito o ambiente. E uma coisa que eu vejo que as pessoas têm dificuldade também de entender é que elas não gerenciam as frustrações, tudo afeta, né? E parece que com o passar dos anos agora, as gerações mais novas, parece que afeta mais ainda. Parece que o mundo conspira contra eles, né? Eu não sei como hipersensibilidade geral. Exato. Né? Então, existem situações que elas são incontornáveis. Né? Você vai ter que aprender a conviver com isso. Até falei hoje aqui na palestra. Por exemplo, sogra. Cara, se você escolheu namorar com uma pessoa, casar com uma pessoa, a sogra você geralmente não escolhe, você não tem controle sobre aquilo. Você vai ter que aprender a conviver com aquilo e boa. Entendeu? O cunhado do fim do ano que você não gosta, que você não... Cara, você não escolheu. É incontornável aquilo, vai estar ali. Veio no pacote, já era. Exato. Então, é uma situação incontornável. Se, por exemplo, no trânsito, o cara vem, buzina, te chama de desgraçado pra cima e vou te matar. Cara, é incontornável. Você, beleza, você tá certo, cara. Eu tô errado, tá tudo certo. Você administrou a situação externa e não deixou entrar pro teu meio interno. As pessoas têm muita dificuldade em fazer isso. O que acontece com a gente não controla. Mas o que a gente faz com o que acontece com a gente, aí tá na nossa mão. A reação é mais importante que o fato. Isso. Exato. E aí, a outra frustração que o pessoal tem muita dificuldade é, por exemplo, separar e não depositar expectativa em pessoa que não precisava você depositar expectativa, né? Às vezes você conhece um cara no primeiro dia da tua vida, você já conta até teus maiores perrengues do mundo pra ele, entende? Às vezes você espera um resultado, uma ação do Fábio que na cabeça dele nem existe, entendeu? Aí você se frustra, entende? Então aí afeta muito a tua saúde, a tua motivação, né? Cara, isso deprime demais, né? E aí vai começar a afetar outros resultados ligados a esse teu comportamento, entende?
Então E o ser humano é único e cada um tem seus É uma parada nós muito, não muito somos louca. os robozinhos, cara, que vão reagir tudo igual. A gente é movido a emoção, cara. Então, cada situação a gente vai reagir diferente. Sim. Mas você precisa gerenciar essa reação. Isso. Porque isso importa mais Sim. do que o simples fato que aconteceu contigo. Pelo menos você vai ter 100 possibilidade de reagir de forma diferente para qualquer coisa que acontecer na tua vida. Vai depender de ti. Né? Escolher qual, né? De ti. Exato. É isso, Estevam. Fabião, olha só, essa parada de pessoas e perfis comportamentais e tal, eu tenho estudado bastante, né? Todas as formas de estudo comportamental, por exemplo, né? Enneagrama e tal, eu sou perfil 9 Enneagrama, né? Meu estilo de comunicação, eu sou visual, eu sou nos temperamentos, eu sou fleumático, né? Lá no DISC eu sou o planejador, com o pé no comunicador, mas mais planejador, vamos colocar assim. Então você começa a pegar todas as ferramentas ali, você faz um mapa de você mesmo, você fala, meu, que loucura. Ao mesmo Pra se tempo, autoconhecer, né? ao mesmo tempo, existem formas, digamos assim, meio que exatas de você analisar comportamentos. Isso te dá um norte. Mas, ao mesmo tempo, tudo pode acontecer. Né? Aquela pessoa que é planejador, ela pode, em algum momento, ter uma reviravolta e ele se comportar como um analítico, por exemplo. Exato. É aquela que fala, ela tem uma raiz. A gente vai exato. identificar qual é a tendência. Qual é a raiz comportamental, temperamental, etc. daquela pessoa. E uma coisa importante, Steve, é que não existe um melhor que o outro. Às vezes as pessoas, não, cara, porque eu queria ser dominante, agora eu sou um cara planejador, tô na merda. Cara, não existe um melhor que o outro. Nesse caso, existe você saber qual você já tem mais habilidade natural para isso e desenvolver os outros 3, entendeu? A sacada é essa. É quando você fazer esse teste ou executar isso em uma outra pessoa, entender a outra pessoa, é você, cara, eu posso potencializar esse fato aqui que tá baixo, entendeu? O meu nível, por exemplo, de influência com as outras pessoas, de se relacionar, de se conectar, cara, tá baixo, eu preciso melhorar isso, entende? Vai melhorar o meu resultado, Você porque vai é um analisando, déficit, né? Exatamente, você vai analisando. Isso é muito louco porque, assim, eu tenho buscado esse autoconhecimento e tal, com essas ferramentas e, enfim, estudos e treinamentos e etc., né? E a gente vai entendendo o nosso próprio comportamento, né? E entendendo o que de fato faz sentido para você, o que não faz sentido, quem de fato é você, né? Eu tenho até falado para minha esposa, né? Às vezes acontece alguma situação, ela fala, mas o que você demorou, o que você tava fazendo? Eu falei, o que eu tava fazendo? Eu tava sendo eu. Como assim? Que às vezes eu vou lá, por exemplo, vai ali, pega um negocinho rápido e volta. O meu perfil é o seguinte, se até aquele caminho tiver 3 pessoas que eu conheço, eu não consigo passar sem falar com as 3 pessoas que eu conheço, tá entendendo? É igual meu pai, a gente tava vindo pra cá, cara, aí a gente parou na frente do mercadinho, eu falei, pai, pega um house ali. Na hora que ele bateu pra abrir, eu falei, pai, por favor, tá? A gente tá um pouco atrasado. Se o senhor puder não ficar conversando com o cara do caixa, aí ele, não, beleza. Não, é fora da curva. Ei, eu lembrei uma situação Tá tua. pedindo pra ele não ser ele, entendeu? Eu lembrei uma situação tua que antes de você vir pro evento, você postou uma foto. Ó como ele é planejador e o troço tá na essência. Ele postou uma foto dele, né? Uma foto na cama lá, com as roupas que ele ia usar em cada dia do evento, velho. Isso. Quem faz isso, cara? Eu nem sei o que eu vou. Nem sei o que eu tô usando e vou usar amanhã. O cara é tão planejador, é tão dele isso, que ele tinha primeiro dia de evento, essa muda de roupa. Segundo dia de evento, essa muda de roupa. Por isso que não precisa ter script, né, Estevam? Por isso que a gente não precisa ter roteiro, né, Estevam? Você vê que loucura isso, isso, velho? na tua cabeça. Já tava lá planejado. Que massa, porque cara. pra mim é muito mais prático. Você tá entendendo? Tipo assim, eu não tenho tanta roupa assim, né? Eu sou muito mais objetivo. Mas ainda assim, você vai lá e olha, tá, cara, eu vou ficar escolhendo e tal. Legal, eu vou usar essa com essa e essa com essa. Eu até troquei a ordem porque eu tava me arrumando. Aí a minha esposa falou, não, vai com essa hoje. Antigamente, o meu perfil eu falava assim, não, eu vou com essa. Eu planejei que eu vou com essa no primeiro dia e eu vou com essa no primeiro dia. E acabou, você entendeu? E já ia brigar, e já ia ficar um negócio chato e tal. Aí eu peguei o quê? Não, tudo bem então, quer que eu vá com qual? Não, vai com aquela. Aí eu inverti a ordem.
esse inverter a ordem de colocar a roupa do segundo dia no primeiro e a do primeiro no segundo dia, que essa roupa era pra eu estar no primeiro dia. Um tempo atrás, antes de ter um nível de conhecimento, isso ia me tirar da zona de conforto, ia me, sei lá, me incomodar, me aborrecer, achar que ela tá querendo, quer mandar até na minha roupa, cacete, deixa que eu escolho a roupa, você entendeu? Mas hoje, tipo assim, é um nível de conhecimento que eu sei que, cara, se eu trocar essa ordem, o que importa? Você entendeu? Eu organizei só pra organizar. Não tem problema eu trocar. Né? Mas por quê? Eu sei que eu sou sistemático, planejador. Eu não gosto que as coisas fujam ao meu controle. Eu evito conflito. Eu sou aquele cara que, tipo assim, eu quero apaziguar. Você entendeu? Mas também tem um perfil um pouco procrastinador, porque não gosta de situações delicadas e tal. Então, quando você começa a se entender, você fala com você mesmo. Exato. Você entendeu? Tipo, cara, para de ser chato. Vai, troca. E faz mais sentido. Você né? entendeu? Pô, Boa. E às vezes você para de julgar as pessoas também, exatamente, né? porque você quando coloca você olha, no lugar. você entende que aquela pessoa talvez ela seja assim, não por, né? Agora imagina a pessoa que não se conhece, trabalhando dia após dia, com outras pessoas que não se conhecem, Nossa. sendo lideradas por uma outra pessoa que também não se conhece e não sabe identificar as outras pessoas. É o caos. É o BO. Que é a nossa realidade. É o BO. Você chega com, né, o gerente e Onde tal. aumenta a fofoca. Não que não tenha fofoca em ambientes em pessoas se conhecem, né? Até a gente brinca no Daimler, né? Uma das regras do Daimler é não ter a fofoca, né? Mas não tem jeito, né? Não. Sempre controla, tem, né? né? É Você o controla. comportamento natural. Porque você vai chegar para conversar com os líderes, você vai falar assim, vamos conversar com o líder. O cara vai se preocupar com a meta, com o número e tal, tô preocupado com isso, tô olhando, tal. Mas beleza. Mas se tu fosse aprofundar, ele vai para outro ramo. Se você for perguntar de forma superficial, ele vai falar, porque já fui líder de vendas durante muitos anos. A minha carreira inteira foi sendo gerente comercial de time de vendas. Então, se você for na superficialidade, ele vai falar, tá mais ou menos, eu não sei se vou bater a meta, os clientes estão difíceis de fechar, etc. Né? Mas se tu for aprofundar, ele vai sair da questão faturamento, ele vai começar a falar assim, mas é porque tem uma situação chata com o outro, poxa, eu tô querendo trabalhar, mas aí fica ruim, eu não consigo pedir ajuda do fulano, eu já não tô mais falando com o ciclano, o outro Beltrano lá parece que não vai com a minha cara. Aí, tipo assim, essas coisas acabam atrapalhando o processo, tirando eficiência, fazendo com que perca-se a qualidade do serviço ou do produto, enfim. E isso que de fato está afetando o faturamento, entendeu? Exato. Não é o mercado, muitas das vezes. Às vezes é interno, é a falta de conexão, a falta de gerenciamento, vamos colocar assim, a falta de tratar com pessoas que gera essa falta de resultado, não necessariamente o mercado. A gente vê isso na SWOT, né? Separar muito bem Sim. o que de fato está nas nossas mãos e o que não está nas Que a nossas gente tem mãos. controle e o que é uma controle, zona de o que preocupação a gente que não tem controle. tem controle. Exatamente. Se o cliente vai entrar ou não, às vezes não está no teu controle como vendedor. Às vezes como estrategista de marketing da empresa, beleza. Mas como vendedor, se você é um revendedor passivo, você recebe o cliente na tua loja, você não está no teu controle dele entrar ou não. Agora está no teu controle se ele vai ser bem recebido ou não. Se ele vai ser bem pesquisado para saber o real motivo dele ter entrado. Se de você vai entender a satisfação do teu cliente, né? Isso Será tá que ele na sua comprou mão? e vai recomprar comigo? Será que você vendeu coisa certa? Exato. Tem isso. O vendedor ele não se pergunta isso. Será que eu vendi a coisa certa para o meu cliente? Será que eu vou conseguir vender de novo pra esse cara, velho? Né? Será que eu falei o que de fato era para ter falado ou falei o que eu queria falar para minha equipe? Exato. E assim, até voltando no assunto da fofoca e isso que você falou, né? Quer fofocar, né, Fábio? Eu quero. O que nós estamos fazendo aqui é fofocar, né? Mas assim, eu li um livro que é O Quinto Compromisso, que é um xamã mexicano que é das sabedorias dos toltecas, né? Pô, não conheço. Cara, O quinto mecanismo? O Quinto Compromisso. O quinto compromisso. E ele fala sobre a fofoca, que na verdade a fofoca ela não é um comportamento natural do ser humano, né? Que esse povo milenar já falava quinto isso. compromisso é a fofoca? Não. Ele fala que a fofoca não... Ele fala da fofoca não é um comportamento natural do ser humano. Ah, tá. A fofoca, ela foi passada de gerações para gerações. A gente foi aprendendo isso, porque, tipo assim, você tá
pequenininho na tua casa, você escuta o seu pai falar da tua tia, a sua mãe falar da tua avó, não sei o quê. real. E o que acontece, na verdade, da fofoca é que cada um enxerga o mundo à sua própria maneira, conforme você foi criado. E a partir do momento que você entende que cada um enxerga o mundo da sua própria maneira, você quer que a pessoa, se você quer que o jeito que ela faz, você quer se colocar da sua maneira, entendeu? Quando eu quero dizer isso, é tipo assim, às vezes o que a gente está falando aqui agora, se você falar para 10 pessoas diferentes, elas vão entender diferentemente. Igual você fez a palestra ali para quase 900 pessoas. Provavelmente, se você conversar com cada uma e fazer uma pesquisa, o que elas entenderam, cada uma vai falar de uma maneira diferente. A minha esposa fez mestrado, doutorado na área de educação. Ela fez estudo reflexivo. Ela estudava o que cada um entendia do assunto. Cara, é muito louco isso. Tipo assim, o que você entende, Estevão, é diferente do que o Rafa enxerga, do que eu enxergo e o mundo. Cara, aí você imagina isso dentro de uma empresa, dentro de perspectiva diferente. Eu gosto de uma frase que o mundo não é como ele é como você vê. Entende? É isso. Então, eu enxergo o mundo... Talvez a minha perspectiva de vida me trouxe até aqui e me moldou para mim enxergar o que eu tô vendo aqui. O olhar do Fábio, se estivesse na mesma posição, ele pode estar vendo outras coisas. Outras coisas. Porque a perspectiva de vida dele treina o olho para treina o olho dele e a pessoa dele para ver outras coisas que eu ainda não tive essa experiência. Linkando a fofoca e o que a gente tá falando, tipo assim, às vezes quando acontece de chegar alguém querendo comentar algo que eu tô vendo que já é meio que julgador e tal, eu às vezes faço assim, ó, eu falo, cara, será que eu, nas mesmas vivências, mesmas experiências, passando exatamente a mesma coisa que essa pessoa passou, será que eu não faria o mesmo? Você entende? Eu não tenho essa certeza. Sim. Será que se de fato eu fosse o Rafa, será que eu não me comportaria exatamente igual ele? Se eu fosse ele? Porque assim, você analisar o que o Estevão faria no lugar do Rafa não é justo. Porque na situação, quem que estava lá? Era eu ou você? Exato. Era você. Então você tem que analisar como a pessoa está se comportando naquela situação. Você entendeu? E tem muito de programação também, né? A gente sabe que a nossa cabeça é programada, sim. É um disquete, velho. sim. Você programa o que você quiser lá dentro. Disquete. Pra quem não sabe o que é disquete. Sabe o pendrive? É um pouquinho maior que o disquete. É antigo, né? Teve o CD, aí veio o disquete. Né? Antes de existir a nuvem, a gente usava dispositivos para guardar informações. Para quem é da contabilidade, disquete, antigamente a gente colocava o imposto de renda, salvava no disquete, a gente guardava, depois trazia essas informações do imposto de renda. Perdão, não pude perder. Mas é isso, né? E muito do que é salvo e é programado na nossa mente é numa forma que geralmente é inconsciente. Sim. Né? Quando até os 6 anos de idade ali é onde a maior parte das nossas programações são instaladas, né, velho? Eu tô lendo exatamente um livro, As 20 Regras de Ouro da Educação de pessoas, né? E ele fala exatamente desse período, é do Augusto Cury. Ele fala sobre as 3 memórias, né? Que é a memória existencial, a memória de uso contínuo e a memória genética. Boa. E ele fala que, tipo assim, a memória de uso contínuo é como se fosse o bairro central da cidade. A memória existencial é como se fosse a periferia daquele bairro. E a memória genética é como se fosse o chão. Boa. Então você vai estar navegando. Tem momento que você vai estar no centro da cidade, mas tem momento que você vai pelas periferias, revivendo aquelas coisas que você passou na sua infância. Mas que a memória de uso contínuo é que de fato vai moldar os nossos comportamentos. Então, o que a gente está alimentando? O que a gente foi ensinado? Qual é a comunicação que a gente está recebendo? Você entendeu? E aí a gente, às vezes, quer julgar os outros, né? Acho que a gente é Deus, né? Nem Deus não julgava, né? Imagine nós. Ah, não, isso é errado. Não, isso é certo. Não, você não poderia reagir assim. Né? Mas, cara, você não sabe o que foi instalado nele. Né? Você quer que as pessoas reagem da tua forma. Ele não enxerga o mundo como você vê. Ou a gente quer que os outros aceitem a nossa forma de agir. Também. Teve o episódio da Karina e do Léo, né? Que a gente falou sobre isso, Rafa, inclusive. A gente falou sobre acontecimento. Tipo assim, o Estevão estava contando um caso na prática que aconteceu com ele. E de como isso mudou a visão dele, né? Que a gente estava falando o Estevão até deu um exemplo de tipo assim,
da mulher grávida, né? O cara só vai ver, só vai prestar atenção sobre isso depois quando ele tem a mulher dele grávida. Então, isso aconteceu com ele. Então, a reação que ele tem em relação a isso é totalmente diferente com uma pessoa que nunca aconteceu. Igual, eu falo isso porque, tipo assim, quando eu tive meu filho, cara, a primeira reação que eu tive, assim, na hora que eu tive meu filho, eu lembrei dos meus amigos que tiveram filho e que eu, tipo assim, quando eles tiveram, eu acabei não mandando um presente, não mandando algo assim. E eu falei, mas por quê? Porque eu não Tu não tinha entendi o que vivenciado o era momento aquilo, ainda. cara. Então, tipo assim, É, eu fiquei me sentindo nossa, Você tem filho, cara. Rafa? Não. Rafa não tem filho. Você tá no primeiro, certo? É, Quantos anos? o meu tá vai fazer um ano mês que vem. Vai fazer um ano mês que vem. Eu tenho 4. Um de 4, um de 8, um de 10 e de 12. Nós três temos perspectivas e experiências completamente diferentes sobre paternidade. Fato. Primeiro assim, ó. Paternidade você só vai entender quando você segurar no colo. Cara, Fato, é fato. verdade. Né? Eu, Tá mais recente na cabeça dele olha, porque... velho, é vai, um negócio vai que... completar um ano, né? Eu vivi isso há 12 anos atrás, né? E assim, também quando ele perguntar qual é a sensação de ter um segundo filho, o que eu vou falar pra ele? Eu falei, cara, É só... só quando você segurar o teu segundo filho você vai saber. É. Porque não tem como eu te explicar isso, não tem como eu passar essa experiência pra você. Mesma coisa, você pode perguntar pra gente, tá, qual é a experiência de ser pai? Eu falei, cara, é só no dia que você segurar o teu filho no colo, É. Boa, você vai saber. E é verdade. E não cara. tem como É você, verdade. bom seria se a gente pudesse pegar a nossa perspectiva, né, e Isso. Treinar. colocar Transmitir. na cabeça É. das outras pessoas. Pega só o que é bom aqui, ó. Coloca aqui. Só que assim, bom seria na nossa visão, que somos pessoas que têm uma boa índole. Exato. Mas se isso também fosse possível para quem tem má índole, o viés aqui é o seguinte: as pessoas podem mudar os seus comportamentos, elas podem ser moldadas conforme o nível de atenção, doutrina, né, técnica, metodologia a qual ela é colocada. Então, assim, às vezes a gente pode chegar e falar, esse funcionário não presta, esse funcionário não tem jeito, esse funcionário é ruim, pô, não tem ninguém na minha cidade que seja um bom funcionário. Então, você como empresário, muitas vezes, coloca a culpa toda em cima do público ali de funcionários que podem ser contratados. Você coloca que a tua cidade não tem profissional competente, a tua região não tem profissional competente. Mas e se o incompetente é você? É o reflexo dele, velho. A maior certeza do mundo é que é o reflexo dele. É só o espelho. A tua equipe só está sendo espelhado o que você está entregando e como você está gerenciando. Porque Ele é só teu espelho, velho. Se tá pouquinho. ruim, corrige você. Eu sempre falo que antes de você ter, você precisa ser. Entende? Eu O acho que ser isso é vem muito... antes do ter. Exato. E às vezes os caras querem ter uma equipe motivada, engajada e pá. Mas ser o cara, pra ter. o cara não Você consegue. não é assim. Exato. Como é que você vai... Você quer cobrar, por exemplo? Não, que eu quero que você chegue no horário. Não, porque eu quero que você entregue a meta. Eu quero que você não procrastine. Eu quero que você se relacione bem. Pô. E você, velho? Entendeu? Você é isso. Tem um lema da aí? metodologia lá da Sucesso e Vendas, mais uma vez citando a galera aqui, que é o lema do líder treinador. Só pode cobrar quem ensina, só ensina quem sabe, só sabe quem faz. Ou seja, né, como que você... Isso batia muito antes de eu ter acesso a esse tipo de conhecimento, mas, por exemplo, quando eu entrava, eu fui gerente de lojas americanas recente, com 21 anos. E o que me chamou muita atenção? Eu participei do programa de treininho. O que tinha no programa de treininho? Eu tinha que aprender todas as funções da loja. Que massa. Todas. Que massa. Perguntei, tá, mas qual é o sentido disso? Eu falei, aí me deram o feedback assim, ó. É o seguinte, se você não tem competência para fazer o que as pessoas que você gerencia fazem, você não serve como líder. Então, primeira coisa você vai aprender. Então, assim, eu fiquei, cara, eu acho que foi 3 meses. Acho que eu cheguei lá para gerenciar e liderar. Não, eu fiquei, foi 3 meses. Fui ser caixa. Fiquei uma semana inteirinha fazendo o quê? Caixa, meu amigo, caixa. Batendo fila e errando troco. Exato. Você entendeu? E pressão, e sendo... Então, na hora que Você você enxerga os cobrar, você gargalos, vai né? entender. Aí eu fui ser fiscal, fui ser segurança, fui ser estoquista, fui ser... Cara, E todas outro as ponto, funções da loja. Você nunca vai conseguir influenciar alguém a fazer alguma coisa que você não sabe fazer, velho. É. E isso... A pessoa pode até não falar em respeito ao emprego dela. E olha- Nem a você. Exato. Entendeu? Ao emprego dela, ela não fala. Mas a vontade é... Quem é você pra tá me falando?
E assim, É que você não consegue, quando você não sabe fazer aquele processo, ou você não vivenciou aquilo ainda, você não consegue enxergar os gargalos, às vezes, como o funcionário está enxergando. Às vezes ele enxerga mais gargalo que você, propriamente dito. Entende? Exato. cara, é igual, por exemplo, o marketing, né? Quantas pessoas não chegam e falam assim, cara, edita aquele vídeo ali pra mim ali, assim, né? Tipo, aí você pede pro pessoal do marketing, eu que tô um pouco mais próximo lá, eu sei a dificuldade que é pro cara tirar um corte, por exemplo, igual a gente que tá gravando, né, aí mais de 1 hora, por exemplo, aí o cara quer que o cara tire um corte dessa tempo, 1 hora, por exemplo, cara, o cara não entende o tempo que é pra fazer aquilo ali, né? Porque ele não fez na prática. E esse assunto que a gente tá falando, ó, pra você ver o tanto de coisa que a gente falou pra voltar lá naquele negócio que a gente tava falando na Karina de novo, né? Que se você não fez na prática, você não entende. Não tem como é que você... E que o Rafa também, A Jaque também falou né, muito a pós-graduação, né, do Rafa aí também fala sobre isso, né, Sim. que é muito sobre a prática. Cara, muito legal É isso, isso. muito legal. É, Porque eu acho que o evento aqui também, né? É O muito sim, o forte X isso, né, também. cara? isso sempre me incomodou. Por exemplo, na faculdade. O meu professor de empreendedorismo na faculdade, ele era professor. Ele não tinha uma empresa. Ele não tinha funcionário. Porra, velho. Ele não pagava, isso. ele não emitia DARF. É isso. Você entendeu? Ele não tinha imposto para pagar. Exato. Já vinha descontado no contra-cheque dele. E eu me perguntava. Só que eu tinha 17, 18 anos. Eu só me questionava. Tipo, tá, não faz muito sentido, mas... Por que tá viajando, Estevão? É assim, É a parada assim. é assim, velho. Respeita o cara tem mestrado, pô. Você entendeu? E eu, tipo assim, como o meu perfil é aquele que eu não vou bater na mesa e pá, Aham. tá falando sobre empreendedorismo, tá? Quantos negócios tu tem? Não é meu perfil. Eu olhava assim, dava vontade de perguntar. Ah, professor, o senhor abriu quantos negócios? Só pra eu saber. Só pra eu saber. Assim, a minha missão, meu TCC é eu abrir um negócio. Aham. Certo, beleza. Fechou. Tá, beleza. Isso vai me ensinar, bacana, legal. Tá, mas quanto o senhor abriu? Só pra eu saber, assim, curiosidade. A minha vontade era perguntar isso. Só que o meu perfil, tipo, não, beleza, Estevão, tá, vai atrás. Aí, tipo, aí eu ia atrás e tal, aí a gente se baseava em uma empresa, de fato, real Sim. e tal. Né, eu lembro até hoje, eu me baseei na Sococo, que é uma indústria de coco, né, que vendia água de coco. Eu achava que era só água de coco, depois eu descobri que os caras aproveitam tudo do coco, né? Até o vento que o coco gera, os caras produzem. Eu fui na fazenda lá, lá na Praia do Gunga, né? Maceió. Essa é Acho que é tem a Só uma lá. Coco e tem a Ama Coco, se eu não me engano. Mas deve ser tudo do mesmo dono. esse trem. Aí, Fica é coco. tudo mesmo. Então, tipo assim, a gente se questiona, mas muitas vezes a gente não se posiciona por gerar conflito, sei lá, uma questão de desrespeito. Se bem que isso está se perdendo muito, né, hoje em dia. Eu pergunto para meus filhos como é que tá na sala de aula, como é que tá a tratativa com o professor e tal. E eu percebo que está se perdendo a questão do respeito às autoridades, respeito ao professor e tal. Mas que legal que, por exemplo, no teu caso, o teu nicho, né, o médico veterinário, poxa, ele não vai fazer muitos, né, não todos, mas muitos não vão fazer uma faculdade para ser funcionário de alguém. Muitas vezes ele quer montar uma empresa, Exato. ele quer prestar um serviço aonde ele vai assumir uma determinada área, né, uma determinada equipe de uma outra empresa. Exato. E como que esse cara vai fazer isso se ele não aprendeu a fazer isso? E aí você tem pessoas que estão ensinando, mas não no mundo da teoria, pessoas que fazem isso. Isso é legal porque muitas vezes com certeza deve ter alunos que se matricularam porque tem o professor como alguém que ele Como gostaria referência. de que ensinasse ele. Se ele pudesse, cara, eu pagaria o que fosse preciso para que aquele cara me ensinasse. Mas ele não vai me ensinar, ele é empresário, ele não tem nem tempo. responde o... Aí quando você vê um curso de pós-graduação com aquele cara que é espelho para você, disposto a te ensinar, aí realmente é o que vem atender a real necessidade que a gente precisa hoje. Sim. Então, como você muito bem falou, tá aqui, né? Vivenciando o dia a dia do empreendedorismo, ao lado de empreendedores que estão na mesma frequência, buscando, né, se aperfeiçoar, buscando melhorar, trocando ideias, cara. Isso não tem preço. Você poder estar aqui trocando ideia com o Fábio, trocando ideia com o Rafa, né, sobre negócio, sobre business. Cara, isso é imensurável. Não tem. E aí, isso tudo tá aqui também disponível pra galera. Então, fala assim, hoje, você ter acesso a conhecimento de qualidade não custa caro, vamos colocar assim.
O que custa caro é você conseguir filtrar o que é conhecimento Exato. de qualidade. Tem muito conhecimento de qualidade de graça na internet. Só que assim, é muito difícil você chegar nesse conhecimento de qualidade. Por quê? Eu posso falar do Rafa porque eu conheço o Rafa. Eu posso falar do Fábio porque eu conheço o Fábio. Você entendeu? Sim. Mas quem tá lá atrás talvez não me conheça, não conheça você, não conheça o Fábio. Poderiam ser 3 pessoas falando de business sem nunca ter um business. Poderia ser alguém falando de gestão de pessoas e não ter nenhum funcionário. Exato. Né? Ou alguém falando de contabilidade e, tipo, não sabe nem declarar o imposto de renda. Você entendeu? Então, Exato. acho que o maior desafio hoje é identificar, de fato, o conhecimento real, de qualidade, o que dá certo, o que, de fato, é o que está acontecendo no dia a dia. Então, acredito que esse projeto ele vem diretamente sanar essa dificuldade e, com certeza, é um belo avanço para essa área de medicina veterinária e que também tenha, né, Fábio, para as outras áreas, Sim, né, cara? Sim, sim. E a gente Vamos tem pra hoje ele. pro business, né? Quem tá aqui no X-Business É, sabe tá. das ferramentas que vão ser disponibilizadas para que, de fato, você aprenda com quem faz a diferença. E quem tiver a sorte de assistir esses episódios aí que a gente tá Cara, tá sua aula, fazendo, meu Deus. com certeza é uma grande mentoria aí Cê tá que... doido. Em quantos anos a gente entregou aqui? Nem sei quanto tempo deu. Né, quantos cara. livros, quantos anos e quanto dinheiro que a gente investiu pra eu- poder olha, falar. Eu tô achando até que eu vou cobrar, Estevão. Acho que eu não vou lançar de graça isso na internet, louco, cara. não, cara. Eu falei loucura. aqui da Sucesso para vocês, mas, por exemplo, quando eu saí da Sucesso para empreender, foi na pandemia. Meu diretor ficou louco, porque eu tava crescendo, tava na ascensão da minha carreira profissional e tal. Só que a minha esposa sempre teve uma veia muito mais empreendedora do que eu. É o perfil, Boa. né? E chegou no momento que tava dando muito mais certo do que a própria... tipo assim, quando eu achava que eu tava voando, a minha esposa já tava dando a volta na lua, velho. Você entendeu? Então, tipo assim, eu falei, caraca, o que eu vou fazer? Você entendeu? Aí foi quando eu decidi pular do jato e subir no foguete, entendeu? E eu tava numa sessão muito grande. Ele ficou louco, porque não conseguia entender essa parada. Só que, quando eu fui falar com o dono da empresa, né, eu tive a oportunidade de entrevistar ele no meu podcast, o Estevão Souza Cast. Ele foi lá como um convidado, foi muito legal. E eu falei pra ele, Paulo, sinceramente, sem demagogia e tal, você não é meu chefe, que tô devendo nada aqui, ninguém tem que ficar agradando ninguém, não. Mas eu, Estevão, eu teria pago pra ter trabalhado na tua empresa durante 2 anos e meio que eu trabalhei. Porque, velho, o massa. que eu aprendi, você tá de sacanagem. Você entendeu? Eu viajava o Brasil inteiro, sentando com empreendedores que faturavam 1 bilhão, muitas das vezes, falando com diretores, gerentes, CEOs, ali, Diversas oportunidades, né? aplicando a metodologia que os caras já tá há mais de 30 anos comprovado, e já tinham comprovado. Loucura. Eu me lembro disso. Ele falou, Estevão, cara, pode seguir essa metodologia, ela dá certo. Eu provei ela. E eu ia aplicando e eu ia cada vez mais vendo que de fato dava certo e fazia sentido pra mim, de fato, realmente, cara, isso faz sentido. Eu acho que vai dar certo. Vou colocar. E dava certo. Né? E também com a minha experiência de gestor também, né? Aí casou tudo. Aí eu falei pra ele, o que eu aprendi? O que essa empresa me proporcionou viver? Cara, nenhum pacote, nada ia me proporcionar isso. Então eu pagaria pra ter sido teu funcionário. Até tem um negócio... Louco isso. Até pra gente não estender muito, vou finalizar com algo assim que é um recado, assim, como a gente está falando muito de recursos humanos, de tudo isso, Isso aí. do aprendizado e das oportunidades. Você falou agora sobre oportunidade, né? Porque você aproveitou essa oportunidade e teve conhecimento, né? E ganhando ainda, né? E ganhando, E tem né? muita gente que talvez não faz isso, né? E meu pai, ele fala uma frase, cara, que é muito legal. Ele fala assim: aonde você abre um sorriso, você abre uma oportunidade. Quando você acha que com todo mundo que você conversa existe uma oportunidade, é porque realmente, de fato, em qualquer lugar que você tiver, pode existir uma oportunidade. Eu vou te dar um exemplo de um amigo meu, não vou falar o nome dele, mas ele trabalhava em uma clínica, né, era uma clínica que passava aqueles barros, assim, sabe, com o cara, tipo um Spar que fala, Spa, né? né? Spa. Aí, tipo, ele tava lá, cara, e chegou um empresário lá, tipo, o cara tinha tomado um golpe, assim, de 3 milhões, assim, e o cara tava meio que, tipo, muito fraco psicologicamente mesmo, assim, cara, querendo se matar e tal.
E ele pegou esse cara, tratou esse cara, deu toda a atenção pra esse cara. E, tipo, era o trabalho dele ali. Só que daí ele viu que o cara ia fazer alguma coisa assim, e ele falou assim, cara, posso ir lá pra Curitiba, continuar esse tratamento com você? Você mora em Curitiba, eu vou pra lá. E ele foi, cara, e tipo assim, fez o bem pra aquele cara, tipo, e recuperou o cara. Na hora que ele terminou de recuperar, o cara olhou pra ele e falou assim, cara, a sua vida mudou a partir de agora. Eu vou mudar a sua vida. E a última vez que eu falei com ele falou que nós estava tipo no mês 4, assim, ele já tinha gerado assim nesses negócios com esse cara, tipo, meio bi. Putz. E ele trabalhava numa clínica, trabalhando, ele é funcionário dessa clínica. E virou sócio do cara. O cara, tipo, colocou ele com uma posição alta lá dentro, né, que ele virou sócio. Mas provavelmente por uma proatividade também, né? Tipo uma assim, atitude que... uma proatividade, Exato. exatamente, uma proatividade, de você entender. E eu, cara, eu faço isso na venda, Estevam. Desde quando eu entrei de vendedor lá atrás, toda vez que chegava um contato pra mim, eu achava que o cara tava me testando, sabe assim? E o cara, até hoje, quando eu atendo alguém, eu penso que alguém tá me testando. Cara, tá me testando aqui, eu vou fazer o meu melhor, sabe? Boa. Tô sendo observado. Cara, eu coloco isso é algo que eu uso pra mim, cara, Legal. como se eu estivesse sendo testado sempre. Isso dá muito certo, tá ligado? Tipo, tanto que já tive várias premiações de venda, de resultados. E é muito louco isso, cara. Então, toda vez que você faz isso com muita dedicação, com muito amor, né? As coisas acontecem, né? Que aula, querido Rafa. Ei, o Gratidão tempo passa pra imensa, caralho, né? passa. Gratidão imensa. Parabéns tá por esse doido. trabalho que você está fazendo. Show. Gratidão por poder chamar de amigo, né? Como tenho falado aqui, monte de fraternidade. Show. Tá com a gente aí, dando todo o suporte necessário que a gente precisa. Nós. Então, segue firme. Vamos aí para mais um episódio que vai com certeza entregar muito ouro, né? Como esse, sem dúvida, entregou. Então, obrigado. Galera, ó, como é após, vai aparecer aí em algum lugar, né, na tela. PPGVET. PPGVET. Essa lá. Você que é da região. Mas tem online também, né? Tem, Pode Brasil ser. inteiro. Tem aluno até da Bolívia, velho. Olha aí. Aí, ó. Então, se você estiver em Marte, na Lua ou em Isso. qualquer lugar do planeta, né? Pode puxar aí, chamar, que vai ser com certeza muito Show, bem show, atendido. show. Obrigado, gente. Obrigado, Rafa. Obrigado demais por essa conversa. Rafa, meu xará de sobrenome, né? Rafa Costa, só que com 2 T. É isso aí. Eu sou Costa Chique, também. Costa com 2 T. O dele é com 2 T no Instagram, né? É só lá no Instagram. Só lá. lá no Instagram. Tá, já tinha outro lá. Então, Rafa, muito obrigado, cara. Gratidão, muito bom ter conversado, ter tido esse bate-papo com você. Eu tenho certeza que vai agregar na vida de várias pessoas que assistiram esse episódio, tá? Sucesso aí em todos os seus negócios. E é isso, pessoal. Mais um episódio, o 6º episódio, chegando ao fim do MachaCast X Business by Grupo CVR. Um beijo. Até mais. Valeu. Até o próximo episódio. Tamo junto. É nóis, avião.